Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. Primeiramente, o meu agradecimento a Deus e a esta casa pela oportunidade que me concede de vir estudar aqui com vocês. Né? Os outros fazem palestra, eu faço estudos. Eu vou chegar lá, né? Com certeza. Que Jesus esteja conosco nesta casa bendita, que nos acolhe, que nos dá oportunidade de aprendizado, que nos dá oportunidade de cura para as nossas almas, porque quando nós chegamos na casa espírita, nós somos atendidos por uma espiritualidade tão elevada que nós nem fazemos ideia. Porque muito antes de nós chegarmos aqui, a casa está sendo preparada para nos acolher e nos envolver com esse amor que nós sentimos, essa tranquilidade, essa paz que somos envolvidos. O estudo da noite é Advento do Espírito de Verdade, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 5 a 8. Mas eu queria fazer um retrocesso, né? Porque o Advento do Espírito de Verdade é a terceira revelação. E nós tivemos mais dois adventos, né? A primeira revelação com Moisés, o primeiro advento com Moisés, o segundo advento com Jesus e o terceiro, não é? Com o Espírito de Verdade. E muito bem. Só qual é a minha ideia? É mostrar, não é, a todos nós que em cada advento houve tanto trabalho pelo plano espiritual, tanto esforço, tanta dedicação, tanto planejamento, né, para que nós, né, desde Moisés, começássemos a aprender e a ter amor dentro de nós. Né? Mas somos espíritos endurecidos ainda. Imagina na época de Moisés como é que nós seríamos. Né? Então houve toda uma preparação com Moisés. Por quê? Porque já seria a preparação para a vinda de Jesus, para o advento de Jesus. E o plano espiritual, o plano maior, o plano superior, Jesus, né, precisava de um povo que fosse monoteísta, né? Porque naquela época eram todos politeístas. Né? Muito bem. E na preparação para Jesus, né, aí nós temos mais notícias de como aconteceu a preparação. Né? Só que nós nos limitamos às notícias que nos são chegadas pela história. Não é? Nós não conseguimos algum detalhe sobre o plano espiritual para o segundo advento, para a vinda de Jesus. Então, nós tivemos três povos que foram escolhidos, né? Os judeus, por serem monoteístas, os romanos e os gregos, que nós vamos falar um pouquinho. E o legado grego, o que aconteceu? A cultura da Grécia Antiga ela é considerada a base da cultura da civilização ocidental. E a cultura grega exerceu uma poderosa influência sobre os romanos, que se encarregaram de repassá-lo a diversas partes da Europa. E a civilização grega teve uma influência na linguagem, na política, no sistema educacional, na filosofia, na ciência, na tecnologia, na arte e na arquitetura moderna, particularmente durante a Renascença, a Europa Ocidental e durante os diversos reviveres neoclássicos dos séculos XVIII e XIX na Europa e Américas. E os conceitos como cidadania e democracia são dos gregos. Né? Se nós falamos em democracia hoje, se nós falamos em cidadania, que é muito usual, mas a gente vê pouca, né, pouca objetividade
naquilo que se fala, não é? Nós devemos isto aos gregos. E a civilização grega atingiu o seu apogeu no final do século V a.C. e foi até o primeiro século antes de Cristo. E havia, não é? Quer dizer, há na história o falar grego e viver como os gregos. Vai configurar como o que se convencionou chamar na época de época helenística. É o período da história que inclui a Grécia Antiga e o Oriente Médio. E compreendido entre a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., e a anexação da Península Grega e ilhas por Roma em 1466 a.C. Alexandre realiza o seu sonho de difusão e expansão da cultura grega, impondo-a a todas as terras conquistadas. Então ele impôs a cultura helênica, né? Falar grego e viver como grego. E durante o helenismo foram fundadas cidades como Alexandria e Antioquia, né? Alexandria, famosa pela sua cultura, pela biblioteca, né? Enorme, que depois teve ela foi invadida pela água, né? E Antioquia tem a sua história, né? Na base da igreja nossa, porque para ali foram muitos cristãos, inclusive Paulo, que dali ele dirigiu todo o seu apostolado. E a ciência teve o seu grande desenvolvimento e que não foi ultrapassado durante séculos. E nós vamos destacar Heródoto, foi o fundador da anatomia. Ele fez estudos no campo da fenologia, descreveu o duodeno, pâncreas e próstata. Descobriu o ritmo do pulso, apresentando lei matemática para a sístole e a diástole, né? Quer dizer, a pressão alta e a pressão baixa, os gregos já tinham conhecimento e utilizavam. Erasistrato, o iniciador da filosofia, da fisiologia, salienta-se pelos estudos sobre os vasos sanguíneos, a circulação do sangue e descrição dos pulmões. Vejam isto, não é? 3, 4, 5 séculos antes de Cristo, não é? Eram espíritos que vieram efetivamente, não é? Com a missão de trazer uma cultura, de trazer um desenvolvimento. Então foi planejado a vinda desses espíritos. E na matemática nós temos Euclides e Arquimedes. Na astronomia, nós temos Aristarco de Samos. Ele nasceu em 310 a.C. e desencarnou em 230 a.C. E ele defendeu que o Sol era o centro do sistema planetário, o heliocentrismo, né? Foi muito combatido também, inclusive, pelos gregos, né? E nós vimos que o heliocentrismo veio ser considerado quando? Já no século XV, no século XVI, não é isso? Né? Hiparco de Niceia foi responsável pela atribuição do ano solar. Vejam, da duração de 365 dias, 5 horas, 55 minutos e 12 segundos. Num cálculo errado de apenas 6 minutos e 26 segundos. Veja a precisão. Hoje nós temos cálculos, nós temos máquinas, nós temos computadores para fazer todos esses cálculos. E eles faziam tudo, como se diz, no lápis. Se é que existia lápis, eu não sei qual era o instrumento que eles escreviam, né? Eratóstenes de Cirene, ele descreveu a Via Láctea e organizou a geografia como ciência. A arte apresentando técnicas e inovações, o arco, a abóbora, a pintura inova, começando a representar paisagens, e acresçam-se aí as escolas filosóficas, a literatura, a poesia e teatro. Se nós vamos falar dos filósofos, né, tem uma meia hora aí para citar todos, não é verdade? O legado romano. Muitos aspectos culturais, científicos, artísticos e linguísticos romanos continuam presentes até os dias de hoje, enriquecendo a cultura ocidental.
E nós precisamos destacar como exemplos desse legado o direito romano, que foi e é a base do nosso direito. Técnicas de arquitetura, as línguas latinas originárias do latim, o português, francês, espanhol, italiano, técnicas de artes plásticas e filosofia e literatura. Tanto o latim como o grego influenciaram muito na nossa língua, na língua portuguesa. Tanto é que os filólogos, né, os doutores, sabem o grego e sabem o latim. Né? Teve 3 períodos a direção dos romanos. O primeiro foi o Estado monárquico romano, desde a sua origem, em abril de 753 a.C., e até a queda da realeza em 509 a.C. E a República Romana foi de 509 a.C. a 27 a.C. E o Império Romano foi de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. E aí nós tivemos Júlio César, né? Guardem esse nome porque nós vamos falar dele mais lá na frente, né? Nasceu 100 anos antes de Cristo e desencarnou, faleceu 44 antes de Cristo. E ele desempenhou um papel importante na transformação da República Romana no Império Romano. Quer dizer, da República, ele é que fez a passagem de República, da República para o Império Romano. César é considerado por muitos acadêmicos como um dos maiores comandantes militares da história. Né? Nós vamos ver depois onde é que surgiu o Júlio César, né? A próxima encarnação dele. E a segunda revelação com Jesus. Né? E Jesus nos deixou, em João capítulo 14, versículo 15 a 24, e no capítulo 16, né? A promessa de outro Consolador, né? A promessa da vinda do Espírito da Verdade, que o mundo, e Jesus disse, que o mundo não conhece ainda, porque não está em condições de compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para fazer lembrar que Cristo falou. Né? Então, tudo aquilo que Cristo não tinha como nos ensinar naquela época, né? Porque a nossa cultura, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução era muito tosca. Né? Então, ele tinha que falar por parábolas, porque ele também tinha as pessoas, né, que compreendiam bem todos os estudos, né, dos profetas, de Moisés e todos os profetas. Quer dizer, eram doutores da lei e compreendiam bem. Então ele tinha que falar para eles e deixar tudo isso num segredo, porque mesmo os fariseus, os doutores da lei, também tinham uma limitação na compreensão, não é, de toda a vida, não é, espiritual. E se o Espírito de verdade, como ele diz, deve vir mais tarde, como Jesus falou, é porque Jesus não disse todas as coisas. E se o Espírito de verdade vem lembrar o que o Cristo ensinou, é que suas palavras foram esquecidas ou mal compreendidas. E após a ressurreição de Jesus, tivemos no mundo um período de sombras, a chamada Idade Média. Não é? Portanto, até a Idade Média, a espiritualidade, Jesus, não arrumou uma maneira, né, de nos preparar para recebermos, né, o Espírito de verdade, a terceira revelação. E toda a preparação da terceira revelação já começa no século XIV, porque em meados do século XIV e o final do século XVI, nós tivemos a Renascença ou o Renascimento. E surgindo após o Iluminismo, a filosofia das luzes, o movimento intelectual do século XVIII, período chamado do século das luzes, e Paris, que era o centro do Iluminismo, né? Quer dizer, o Iluminismo nós tivemos em diversos pontos da Europa, mas o centro, né,
como é que se diz? O maior número de iluministas, né, estavam em Paris. E Paris passou a ser chamado a Cidade-Luz. Eu, até bem pouco tempo atrás, eu achava que Cidade-Luz era porque eu via nos filmes, via nas fotos, né, à noite, a Torre Eiffel iluminada, Paris todo iluminado. Eu falei, realmente é uma bela cidade, a Cidade-Luz, né? Mas não, ela vem desde o século XVIII com o título de Cidade-Luz em função do iluminismo que se realizou. O iluminismo e suas ideias tiveram muita influência no mundo todo, não é? Um exemplo é a independência dos Estados Unidos e todos os... como é que se diz? O Brasil também teve todos aqueles períodos anti-independência, né? Como nós tivemos em Confidência Mineira, que foram aqueles meninos que estudavam lá em Paris, que estudavam na Europa e que eles vieram, não é, com o conhecimento do iluminismo. E o iluminismo acabou tendo uma participação em uma das maiores revoluções da história, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela aconteceu em 5 de maio começou em 5 de maio de 1789 e terminou em 9 de novembro de 1979, que mudou totalmente o quadro político e social da França, não é? E a Revolução Francesa, só para nós avaliarmos um pouquinho mais, não é? Com a queda da Bastilha, o que aconteceu? Até a queda da Bastilha havia nobres e plebeus, não é? Quer dizer, se ela continua, nós também não estaríamos ainda aqui, não é? Quer dizer, deu um novo rumo à cidadania, não é? e a vida, né, dos seres humanos. Um detalhe, Napoleão, quando estourou a Revolução, em 1789, ele era apenas um simples tenente, Napoleão Bonaparte. E ele fez uma carreira muito rápida. Aos 24 anos de idade, ele já era general de brigada. Veja, como tudo fluiu para a ascensão de Napoleão. E aqui vem uma parte muito importante, porque logo após o 9 de novembro, quando encerrou a Revolução, e aí houve um golpe, considerado um golpe de Estado, e com a mão de Napoleão e a mente de Napoleão aí nesse golpe. Então, logo após o 9 de novembro, se inicia o governo napoleônico na França. E logo a seguir, em 31 de dezembro de 1799, reuniu-se no coração da latinidade, e isto, se nós temos o livro Cartas e Crônicas aqui, devemos ter, né? Ela não falha com nada. Tem livro, né? Não tem? Olha, então adquiram esse livro, ou então todos os livros editados, né? Eu não deveria falar isso, né? Mas todos os livros editados pela FEB estão de domínio público. Então nós podemos baixar esse livro, se aqui nós não encontrarmos, né? Nós podemos baixar pela internet, né? Nós temos a Biblioteca Virtual Espírita, nós temos lá o Consolador e tantos outros, né, que nós podemos chegar lá e baixar. E vejam o capítulo 28. Humberto de Campos narra isso como uma propriedade, né, e é um poema o que ele descreve, né, pela pena de Francisco Cândido Xavier. Então ele diz que em 31 de dezembro de 1799 reuniu-se no coração da latinidade, né? Quer dizer, aí nós estamos falando França, Itália, Espanha e Portugal, né? Ali
naquele lado quase sul ali da Europa, né? Acho que é sul, não é? Ou não? Península Ibérica, né? Hã? Ali na Península Ibérica, né? Da Península Ibérica até a Itália, não é? E aí se reuniu uma grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, né? Vejam que ele cita sábios e benevolentes, porque às vezes é uma reunião de espíritos sábios e que não são benevolentes, né? Porque eu posso ser sábio e não dou nem bom dia, né? Quer dizer, então eram sábios e benevolentes, para marcarem a entrada significativa do século XIX, né? E qual era a grande marca do século no século XIX? Era a vinda, e nós temos aí a terceira revelação com o Espírito de verdade. E aí, eu só fiz um resumo após, da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal em breves instantes do seio da noite, emergindo sobre a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido o cortejo de sombras que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as feéricas irradiações do palácio festivo. Não é? Nesse encontro, eu não anotei, né? Humberto de Campos cita todos os espíritos sábios e benevolentes, né? E seria bom até para o nosso próprio conhecimento, né? E era um grupo de almas ainda encarnadas que, constrangidas pela organização celeste, remontavam a vida espiritual para a reafirmação de compromissos. Então nós tínhamos os espíritos sábios e benevolentes que estavam já na espiritualidade. E nós tínhamos espíritos, né, que foram chamados, e como ele diz aqui, almas ainda encarnadas, constrangidas pela espiritualidade, né, que tiveram que voltar para cumprir as suas tarefas, completar a sua evolução, remontavam a vida espiritual para a reafirmação de compromissos. E à frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Imediatamente uma estrela de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplendentes. Então se abriu e se viram, foi visto, estrelas resplendentes. E alcançando o solo delicado, essas estrelas, esses astros se transformaram em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Quando o céu pareceu abrir-se diante de todos, e uma voz enérgica, forte e doce. Não é? Vê que maravilha! Uma voz enérgica, forte e doce. Exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo. E fala: irmão e amigo, ouve a verdade que te falo em meu espírito. Este à frente ao apóstolo da fé, que era Allan Kardec. Não é? Allan Kardec era o protetor de Napoleão. E o Espírito continua, que sob a égida do Cristo abrirá para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Falando de Kardec, que ele vinha abrir para a terra um novo ciclo de conhecimento. E vejam o que ele diz para Napoleão: César ontem e hoje orientador. Quer dizer, Júlio César também falhou com a missão lá com os romanos, né? Se nós observarmos, né, os judeus, os gregos e os romanos também falharam, né, no propósito de virem preparar, né, quer dizer, para que o mundo já
com toda aquela inteligência, né, com todo aquele crescimento, né, ele se moralizasse e crescesse, né? Foi aí que entrou a Idade Média, né, a Idade da Escuridão. Então ele diz: César, ontem e hoje, orientador, rende o culto de tua veneração ante o Pontífice da Luz, Jesus, né? E pede, renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar a Jesus a obra renascente. Antigamente, no trono absoluto, pretendias-te descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Né? Quer dizer, ele já se dizia descendente dos deuses, né? Quer dizer, o criador dele era os deuses e ele podia dominar, ele queria o domínio, né? E aí é que ele, inclusive, é assassinado pelo filho de criação. Quer dizer, o filho assumiu mais um compromisso, não é? Mas o Júlio César estava buscando partir antes. E ele diz: agora, porém, o Supremo Senhor, Jesus, determinou voltasses ao coração do povo, que outrora humilhastes e escarnecestes, a fim de que lhe garantas a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. E ele prossegue: colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem, no mar de sangue da revolução, não ouvides o mandato para o qual fostes escolhido. Porque a revolução, né, muito embora tudo previsto, ela provocou um mar de sangue, né? Isso a história confirma. E ele prossegue: unge-te de coragem para governar, sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade, para que te não arrojes aos precipícios da tirania e da violência. Né? Por isso é que hoje os espíritos, quando vão reencarnar, eles não estão procurando a riqueza, né? Aqueles um pouquinho mais esclarecidos não querem riqueza, não querem poder, né? Porque isso cresce o orgulho, cresce o egoísmo e a toda a vaidade, né? Então ele, veja a recomendação: recorre à oração e à humildade, para que não te arrojes aos precipícios da tirania e da violência. E ele ainda diz: indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo, Allan Kardec, que descortinará a era nova, serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Não te fascines pela vaidade que busca coroar-te à fronte. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana que deves defender até o sacrifício. Deves defender até com a própria vida, né? Não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, e nem enlameies os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. Recorda que, obedecendo a injunções do pretérito, renascestes para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus, Allan Kardec, que regressa à experiência terrestre e vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado trono de sabedoria e de amor, né? Quer dizer, não era um trono de ouro, um trono de pedras preciosas, de brilhantes. Era um trono, Jesus estava num trono de sabedoria e de amor. Dentro do novo século começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra, né? Então, o terceiro milênio já começou aí, né? A nossa transição já começa com o advento do Espírito da Verdade. Muito bem. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia num abençoado lar de Lyon. Mas
Napoleão se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec. Porque, vejam, ele nasceu em outubro, né? Houve toda uma preparação para a reencarnação. Ainda mais, se ele era um espírito luminar, né? Ele precisava passar por todo um trabalho, né? Se nós, quando vamos desencarnados, para encarnarmos, passamos por todo um trabalho, como se diz, de miniaturização, né? Um trabalho que é doloroso, não é fácil, né? É mais fácil desencarnar do que encarnar, né? E os cooperadores de Allan Kardec, que o ajudavam também na proteção, né, a guiar Napoleão, retornavam pouco a pouco à integração com a carne. E aí Napoleão engalanou-se com a púrpura do mando e, embriagado do poder, proclamou-se imperador. Em 18 de maio de 1804, ordenando a Pio VII viesse coroá-lo em Paris, né? E se vocês lerem esse capítulo 28, vocês vão ver, né, que Pio VII estava também entre os sábios e benevolentes, né? Então, em 18 de maio de 1804, quando ele se viu livre da mão de Allan Kardec, ele se proclama o imperador, e aí nós vemos toda a falha que ele teve, né? Então vejam, não é fácil. Cada um de nós, né? Eu não me lembro, se alguém se lembrar qual é o livro, eu não me lembro se é em Mensageiros ou Missionários da Luz, né? André Luiz diz que todos nós reencarnamos com um planejamento e assumimos um compromisso, mas que, na maioria, retornamos sem atender a grande parte dos compromissos, né? Então, vejam, um espírito como, né, citado como Napoleão, como Júlio César, quantas coisas, né, elevadas aconteceram e que falharam. Vieram já amando de Jesus Cristo, né? Jesus se preocupou conosco, né? Mas se nós viemos do nosso lar, nós vimos que, né, Jesus só, como diz, passou lá e nós, né, estamos aqui, não é? E vejam, todos nós falhamos. E aí, como se diz, recorra à oração e à humildade, não é? Orar e ter humildade, não é? Coisa difícil ser humilde, né? Nós estamos nos esforçando. E a turminha aqui, melhor do que de Vassouras, né? Porque em Vassouras a coisa é mais complicada, né? Muito bem. Então o Espírito de verdade vem, na época determinada, cumprir a promessa do Cristo. E ele é que preside o estabelecimento do Espiritismo. Ele é que comanda, o Espírito de verdade é que comanda toda essa trajetória, né, de Allan Kardec, dos médiuns. Ele é que conduz tudo, não é? E Allan Kardec ainda tinha São Luís, que foi rei da França, mas era Luís IX, não é? Não era já o 16, quando aconteceu toda a Revolução, se bem que o 16 também não tinha tantos problemas. O problema ele herdou do irmão dele, né? Do irmão que foi o rei anterior, né? Mas isso a história depois vai nos dizer. E aí o Espírito de verdade nos faz lembrar a observação da lei. Ele nos ensina todas as coisas, fazendo compreender que o Cristo só nos transmitiu por meio de parábolas. O Cristo disse: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espírito de verdade, ele diz: venho abrir os olhos e os ouvidos
pois o Espírito de verdade fala de forma clara, sem alegorias. Ele retira o véu que foi deixado propositadamente por certos mistérios. Finalmente, vem trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma razão justa e um objetivo útil a todas as dores. O Espiritismo demonstra que a causa dos sofrimentos está nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem resgata os erros do seu passado. Não é? Dona Cleonice pode exemplificar depois melhor isso. Nós vemos nos trabalhos de desobsessão, né, que o grande problema das criaturas é com o passado. Né? Lógico que temos os problemas desta vida também, né? Porque quem se conduz com humildade, com oração, pensamento em Jesus, Jesus no coração, né? Somos muito poucos, né? E falhamos. E aí, o Espírito de verdade vem abrir tudo isso, né? E nos mostrar a causa dos nossos sofrimentos. Por quê? E ele nos mostra o objetivo dos nossos sofrimentos. Por quê? Erramos, nos arrependemos, vem o remorso, pedimos perdão, e como diz Kardec no livro Céu e Inferno, né? Pedimos perdão, aí temos a expiação e a reparação. Né? Quer dizer, temos que expiar o que fizemos e reparar. Né? Expiar porque expiar o nosso erro e reparar o erro que fizemos, né, com alguém. Nos mostra, né, que esses sofrimentos são como crises salutares que trazem a cura e a depuração que assegura a felicidade nas nossas existências futuras. Né? Quer dizer, o nosso sofrimento de hoje, vamos cumpri-lo bem. Né? Vamos ser bem, vamos procurar o bem hoje para que amanhã seja melhor. Para que depois de amanhã seja um pouquinho melhor ainda. E aí passamos a compreender que merecemos o nosso sofrimento. E passamos a achar que o sofrimento é justo. Né? E passamos a saber que esse sofrimento nos ajuda ao nosso adiantamento. E nós o aceitamos. Se o aceitarmos sem lamentações, melhor. Né? Por quê? Como o trabalhador aceita o trabalho que lhe proporciona o seu salário. Né? Quer dizer, aquele trabalhador lá na roça, né? Lá o lavrador, aquele que pega no batente, né? Ele vai e agradece quando ele tem o trabalho. Né? O cortador de cana, né? Que agora eles inventaram máquinas que, vamos dizer, que eliminam, né, os cortadores de cana, quando tem algum lugar que se apresenta lá, eles trabalham felizes e contentes. E imagina vocês, né, que cortar cana, né, não sei se vocês já viram, né, cortem, se virem um pé de cana, tentem cortar, né, porque aí você tem que tirar as folhas, aquela coisa toda, e aquelas folhas se raspam, né, e criam e fazem cortes. Né. Muito bem. O Espiritismo nos dá uma fé inabalável do futuro, e a dúvida cruel não se apodera mais de nossa alma, fazendo com que vejamos os fatos de um ponto de vista elevado. E a importância das vicissitudes terrestres desaparece no amplo e esplêndido horizonte que ele abrange. E a perspectiva da felicidade que nos espera nos dá a paciência, a resignação, a coragem de seguir até o final do caminho. Né? Quer dizer, quando nós passamos a compreender a doutrina e o porquê dos nossos sofrimentos, o porquê, né, dessas coisas que nos acontecem, né, aí o nosso horizonte se alarga, o horizonte fica mais longo, né, porque Conrado Adenauer ele dizia que cada um de nós tem o seu horizonte. Né? Um é um horizonte
3 metros, o outro é de 100 metros, o outro é de 1 quilômetro, o outro vai até o limite. Então, cada um de nós tem o seu horizonte. E assim, o Espiritismo proporciona o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. O conhecimento dos fatos que faz com que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na Terra. Retorno aos verdadeiros princípios das leis divinas e consolação pela fé, pela esperança. A mensagem que o Espírito da Verdade, que está no Evangelho, no item 5, que ele assina, que está assinado como datado de 1860, essa mesma mensagem foi transcrita no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, só para a gente ter uma data, foi editado em 1861 e o Evangelho em 1864. Então, no Livro dos Médiuns, editado em 1861, no capítulo 31, no item 9, essa mesma mensagem foi transcrita. Podem chegar lá. Só que ela tem, se vocês analisarem, ela tem 4 frases a mais. E o que diz essas frases? Sou eu que venho, o teu Salvador e o teu Juiz. Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Ouvindo. E depois afirma, revelei a divina doutrina. Quer dizer, quem revelou a divina doutrina? Se ele é o Salvador e o Juiz, e ele vem como outrora entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas, Vamos abrir um parênteses e fazer uma pergunta. Não para responder, mas para termos uma ideia e depois, se for o caso, pesquisar. Se nós acharmos que está correto, aceitamos. Se não, vamos pesquisar. O Espírito da Verdade é Jesus? Não é para questionar, é só para que conheçamos. Porque não adianta nós queremos discutir se... Veja, o espírita às vezes tem discussões, casas, às vezes tem discussões que não correspondem, não levam a nada. Você discutir quem foi Chico Xavier, as encarnações de Chico Xavier, que vai me interessar, na verdade? Me interessa o que o Chico foi, aquele homem humilde, aquele homem simples, puro, e a obra que ele nos deixou, os ensinamentos que ele nos trouxe, veio completar a codificação. Também se discute se o corpo de Jesus era fluídico ou era de carne. Para quê? Se Mãe Santíssima, se Maria Santíssima era virgem ou não era virgem. Olha, aqui eu vejo muitas mães. Será que a minha mãe, que eu tenho uma grande consideração por ela, ela teria condições morais para receber um espírito da envergadura de Jesus? Então, temos que acreditar. Eu, pelo menos, tenho certeza que vocês também acreditam em nossa mãe, Maria Santíssima. A mãe de Jesus, que Jesus disse, olha, é aí a tua mãe. E somos todos filhos dela. Então, se o Espírito de verdade é Jesus ou não é. Mas, Kardec, quando vocês lerem, vocês vão ver que, após a mensagem, Kardec faz uma observação. E ele diz, esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinado por um nome que o respeito só nos permitiria reproduzir com absoluta reserva. Tão grande seria a insígne graça de sua autenticidade. E porque,
já muito se abusou desse nome em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Não duvidamos absolutamente que ele possa manifestar-se. Não é? No livro dos Médiuns, não é? no capítulo 31, item 9, não tem a assinatura de quem é a mensagem. Não é? No Evangelho, não tem aquelas 4 frases e está o Espírito da Verdade. Não é? E Kardec conclui: na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos: é a superioridade incontestável da linguagem e das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo se aquele de quem ela traz o nome não a renegaria. Né? Leiam no Evangelho, capítulo 6, o item 5, 6, 7 e 8. É curtinho. De vez em quando, de vez em sempre, a gente está lendo ali para, né, ver se grava alguma coisa, né? Vocês vão ler com muita alegria e é rápido. Apesar de ser 4 instruções, olha, a gente lê com muita alegria, né? Pela grandiosidade da comunicação. Outra coisa, na codificação espírita, em diversas passagens, fica subentendido que o Espírito da Verdade é o próprio Jesus. Não é? Eu só citei aqui o Livro dos Médiuns, mas na Revista Espírita, que são 12 volumes, né, em muitas comunicações se deixa subentendido que o Espírito de Verdade é Jesus. E nós temos também alguns autores que confirmam que o Espírito de Verdade é Jesus. Por exemplo, Hermínio de Miranda, no livro As Mil Faces da Realidade Espiritual. Sérgio Fernando Aleixo, no Espírito das Revelações. Lamartine Palhano Júnior, no Léxico Kardeciano. E no capítulo 9 do livro Missionários da Luz, de André Luiz, na pena de Chico, né, o instrutor Alexandre esclarece: mediunidade constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Ele põe reticências porque a frase é maior, né? Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime, né, dessa passagem, eu sou a porta, sem vos afeiçoardes ao Espírito da Verdade, que é o próprio Senhor, que é o próprio Jesus. Missionários, capítulo 9 do livro Missionários da Luz. E, só para ler um trechinho do capítulo 5, né, nós temos: vinde a mim todos vós que sofreis. Né? Ele nos convidando. Estamos com problemas? Temos alguma coisa? Temos alguma dificuldade? Quem é que não tem? Não é? Aqui, nem tanto, mas em Vassouras, todos têm. Não é? Por que não recorrermos a Jesus? Não é? Em vez de nós começarmos a xingar, a falar, a espravejar, não é? Às vezes tropeçamos na mesa e fazemos tanto estardalhaço. Vamos recorrer a Jesus. Não é? Vinde a mim todos vós que sofreis. E aí depois ele tem uma frase muito comprida aqui. O Pai quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Né? Como diz Joana de Ângeles, né, na psicografia do Divaldo: a doutrina matou a morte. Né? Morte deixou de existir, está extinta, né? Foi morta. Né? E o que ele quer? Que nós nos ajudemos, que nós mantenhamos, né, pelo menos
um pouco mais de confraternização, um pouco mais de pensamentos mais envolventes, uma vibração maior, né? Aqui na nossa casa, no nosso lar, não é? Que sempre temos dificuldades. Não é? Por quê? Por que temos dificuldades no nosso lar? Porque estamos ali para burilarmos essa pedra bruta que é o nosso coração e ajudar o nosso companheiro, a nossa companheira, nossos filhos, né? Os nossos parentes. Né? Vibrar também pelos nossos vizinhos, pelo nosso trabalho, né? Enfrentar o nosso trabalho com amor, né? Com vibrações elevadas. Né? E ele vem mostrar, né? Que nós também precisamos ajudar aos desencarnados, aos mortos-vivos, né? Porque morreu, mas está vivo. Né? Precisamos ajudá-los. Se nós vemos o nosso lar, nós vamos ver que no mistério do auxílio e da regeneração, quantos espíritos ainda com dificuldade estão lá. E foram para lá em razão de quê? Das vibrações, das orações que foram feitas. Né? E que eles tiveram um lampejo e foram ajudados. E estão lá para se corrigirem, recebendo o auxílio. Né? Então, nós podemos também ajudar. Não é só contar com a espiritualidade, né? Quer dizer, contar aqui com o passe, porque o passe é uma transfusão de energias, né? Do passista, do espírito, que projeta os fluidos, as vibrações, né? Para todos nós. É como se nós recebêssemos uma transfusão de sangue. É uma transfusão de energias. Né? Então, temos que nos ajudar, encarnados, ajudar os desencarnados e também sermos ajudados por aqueles que já têm um conhecimento, né? Têm uma luz. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência. O Espírito de Verdade, quando diz homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não está desprezando a inteligência do homem, apenas esclarecendo que a inteligência somente não é suficiente para levar o homem a ser perfeito e feliz, e nem para tornar sua caminhada menos sofrida, mais tranquila. Não é? Quer dizer, se eu sou inteligente, tenho que usar a minha inteligência, não é? Baseado nas leis divinas e no Evangelho, não é? Aí eu estou sendo inteligente para me conduzir e para me livrar. Né? E olha, o ápice dessa mensagem do item 6 é quando ele diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Né? O que nós precisamos? Nos amar. Né? Falamos tanto em amor, mas é envolver a tudo, como dizia Paulo, envolver a... Quem leu Paulo Estevão sabe dessa frase de Paulo, né? Envolver a tudo e a todos com amor. E Paulo fazia isso, né? Envolvia a tudo e a todos com amor. E é o que nós precisamos fazer, exercitar esse amor. Amai-vos é o primeiro mandamento, né? Instruí-vos é o segundo, não é? Nós temos necessidade de estudar, de aprender, né? A codificação. A codificação é a célula básica para a nossa instrução. Né? E, lamentavelmente, eu não tenho como comprovar, mas a gente ouve que a grande maioria dos espíritas, não é, não conhece a codificação toda. Não é? O Divaldo, quando ele começou, ele já era médium, mas não era espírita. Aí o espírito disse para ele que ele precisava ler o Livro dos Espíritos. Né? Bom, ele leu, correu lá e falou: agora você lê de novo. Aí você estuda. Aí você medite.
Eu sei que ele demorou 1 ano, né, para ler o Livro dos Espíritos, para estudar o Livro dos Espíritos. Ele sozinho, né, ali. E como é lógico, o plano espiritual também deveria estar ajudando ele. Aí quando ele volta, porque ele sempre voltava e disse, e agora, qual é o livro que eu vou ler? O Livro dos Espíritos. Né? E aí ele disse, poxa vida, até que enfim, né? Ele falou, olha, até o final, né? Quer dizer, até tempos que não sei quando, você vai se utilizar do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos, cada vez que a gente lê, né, a gente aprende um pouquinho. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós em casa lemos e fazemos uma troca de ideias. Né, e às vezes ficamos assim, poxa vida, parece que isto foi posto agora. Né, mas é a maturidade que ela vem e te dá uma luz a mais. Né? Então, e olha, deve fazer uns 50 anos que a gente faz o Evangelho no lar. Né? E faz mesmo. Estuda. Agora mais ainda, porque a gente já tem um pouquinho mais de maturidade, os filhos já estão longe, aquela coisa toda. Né? A gente troca mais ideias. E às vezes a gente diz, puxa vida, não tínhamos entendido isso. Então, ela me ajuda, eu ajudo e fazemos o estudo. E é assim que nós temos que fazer, gente. E o Espírito de Verdade conclui, né? Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que de além túmulo que acreditáveis vazios, vozes os clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Né? Então, piedade para com todos, né? Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão. Né? Envolver com amor e muita paz, né, a todos. Né? E agora, aproveitando essa tranquilidade, essa serenidade, nós vamos elevando nosso pensamento até Jesus, aquele Jesus amigo, espargindo luz e bênçãos, tocando o coração de cada um de nós. E peçamos as bênçãos por esta oportunidade que tivemos de aqui, esse pequeno estudo, que se nós o absorvermos, será um grande estudo e um grande ensino para a nossa caminhada. Porque o Espírito de Verdade nos diz, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, que busquemos nos instruir no conhecimento a mais da doutrina. Cada dia nos esforçarmos para compreender mais um capítulo, mais um item, mais uma instrução, mais uma questão do Livro dos Espíritos e dos demais livros, para que assim possamos compreender mais e melhor todas as razões do que estamos aqui, para onde vamos e o porquê de nossas vidas com alguma dificuldade. Porque quando nós compreendermos a doutrina, nós já começamos a nos sentir um pouco melhores. Temos as próprias dificuldades, mas tudo em nós se esclarece. Porque Jesus, nós confiamos mais em Jesus. E Jesus, como disse, o Pai está em mim, eu estou no Pai. E Jesus disse que Ele estaria conosco. Mas às vezes nós não estamos com Ele. Vamos fazer um esforço para que estejamos com Jesus. Para que tenhamos Jesus no coração. E
quando Jesus está no nosso coração, os nossos sentimentos são mais elevados, o nosso pensamento é mais feliz, a nossa mente não entra em turbilhão, e o nosso pensamento visualiza Jesus ali conosco, aquele amigo, a nos ajudar, a nos dar o amparo, a proteção, e dizendo, siga em frente. E Jesus disse que nós poderíamos fazer mais do que ele e melhor. Nós temos capacidade, através da nossa evolução e através da lei da reencarnação, da lei de evolução, chegarmos a fazer alguma coisa mais elevada e nobre do que fazemos hoje. Muita paz a todos. Que Jesus esteja com cada um de nós e que possamos levar o amor dele, a vibração que sentimos aqui, para os nossos lares e abraçar nossos familiares que lá estão, transmitindo toda esta luz, esta paz, esta bênção que levamos daqui. Graças a Deus.